O exame dos visionários divinos está de volta e Arthur Meadow reaparece para fazer da vida de Mesh Van Dead um caos. Meshly Magic and Muscles, capítulo 75. Fala rapaziada, beleza? Meu nome é João e sejam bem-vindos ao canal Wanted! E hoje, rapaziada, reviewzinho de Meshly Magic and Muscles, um capítulo bem interessante que foi depois daqueles capítulos mais calmos, né? Esse capítulo, ele foi bem mais interessante, né? Já inserindo um novo arco na história de Meshly Magic and Muscles, né? Então, sem enrolação, bora pro capítulo! E bom, depois da interferência de Inocento Zero no exame para visionário divino, foi decidido que Mesh, Barret e Lance iriam para a fase final. O diretor Wahlberg dá boas-vindas aos três e fala que eles vão prosseguir no exame final para visionário divino. Cada um vai ser questionado por um visionário divino, e se eles considerarem um candidato impróprio, ele não vai prosseguir com o exame, ou seja, dependendo de quem for questionar o Mesh, ele tá ferrado. O diretor ainda complementa que os entrevistados devem seguir as instruções e condições que o entrevistador der. Aí o Mesh acha que a entrevista é ali já agora, né? Então ele começa a falar sua comida favorita, suas preferências e tal, mas só sobre comida, cara, o Mesh, pelo amor de Deus. Aí de repente alguém começa a falar pro Mesh que vai ser seu guia, né? E quando vemos é uma criaturinha de terno que aparece falando que vai ser a besta que vai guiar o Mesh pra entrevista. E ele também fala que para falar com ele é só chamar de 008. O Mesh se apresenta para ele. O 008 fala pro Mesh ter cuidado com seus próximos passos, que existem rumores que falam que ele não possui magia. E o Mesh vai lá e confirma que sim, os rumores são verdade, ele não possui magia. O 008 comenta o quão deve ter sido difícil o passado do Mesh, né? As crueldades e desigualdades que o Mesh passou e que ele tem simpatia pelo Mesh por causa disso. O Mesh responde que isso não é tão ruim e que para isso ele compensou treinando seu corpo. E nisso eles chegam num lugar onde é um corredor que é bem espaçoso. O 008 fala que parece que o Mesh realmente não se afeta por sua tripulação. E de repente seu corpo começa a mudar e ele vai se transformando num monstro muito grande. Ele fala que acha que essa situação do Mesh atualmente está extremamente desagradável. E vemos que ele se transformou num lobo gigantesco, ou talvez num lobisomem, né, por ser um lobo mais humanoide e pá. Mas enfim, com as garras gigantescas, o lobo tenta acertar o Mesh, que desvia para os lados, e fala que não gosta de quando fala coisas que as pessoas não querem ouvir. 008 então fala que não tem nada a ver com o que ele falou, e que na verdade é que ele foi ordenado a se livrar do Mesh. Eles começam a trocar golpes e o Mesh acha o 008 na forma lobo familiar, né? E ele pergunta se ele é uma besta servente. E ele confirma que sim, e já explica que eles são amaldiçoados de modo que eles não podem fazer nada contra seus mestres. Então as bestas servem seus mestres obedientemente em troca de um tremendo poder bruto e mágico. O Mesh ele é jogado para trás e avisado pelo lobo que se ele é incapaz de usar magia, ele deve deixar o exame para visionário agora. 008 acerta uma grande pancada em Mesh, se perguntando o porquê que ele não quis resistir. Mas o Mesh, segurando as garras do lobo, com suas mãos sangrando, fala que o lobo não bateu nele porque ele quis, foi por ordens de seu mestre. E também fala que aquela coisa de obediência e maldições, né, fazer alguma criatura fazer coisas contra sua vontade, não é muito do feitio do Mesh. O Mesh fala que se ele e o 008 tivessem os papéis trocados, mesmo com as ordens, Mesh não gostaria de machucá-lo. Aí o 008 começa a lembrar das falas que as pessoas falavam pra ele, né? Entre elas estão tipo que ele podia até entender a língua das pessoas, mas a inteligência dele é uma inteligência animal, então ele tem que ficar quieto e fazer o que os mestres mandam, porque seu verdadeiro lugar antes dele estar com seus mestres era de ser um escravo. Ele fica pensativo que mesmo esse moleque sendo humano, ele é gentil com ele, e ele volta à sua forma pequena, quando de repente ele é atingido por alguém que pergunta o que ele está fazendo. O Mesh olha para trás e quem aparece é Arthur Meadow.
que pergunta a 008 se ele ao menos tentou fazer seu trabalho. 008, assustado, suando horrores, fala: Mestre Orter, me perdoe. Tipo de um jeito como se ele fosse medroso, né? O Mesh se prepara para a luta quando o 008 fala que nem mesmo um candidato a visionário divino é páreo para Orter Meadow. E bom, rapaziada, nós sabemos que o 008 ainda não conhece o Mesh, né? O Mesh já derrotou imensas pessoas que falam: nossa, é impossível ele derrotar esse cara, né? Mas beleza, né? Vamos ver quais serão os poderes de Orter Meadow pra gente poder analisar depois. 008 comenta que vários anos atrás os Madins atacaram. Basicamente, os Madins são uma espécie de demônios com imensa força, o suficiente para até mesmo um visionário divino fique perdido contra eles. Mostrando esses Madins, dá pra perceber o quanto eles são insanos, cara. A aparência deles é insana. Isso é devido à quantidade de energia mágica que os Madins possuem. Um usuário de magia de alto nível tem a mesma energia que um Madin médio. As forças de segurança são compostas dos melhores feiticeiros e eles custaram conseguir lutar contra esses Madins, mas Orter Meadow não. Ele e os reforços lidaram com todos os Madins de forma surpreendente, e apenas Orter Meadow eliminou 6 Madins sozinho. É como um talento inato do ser humano que determina sua habilidade. Inteligente, atlético e com uma grande capacidade mágica, sim, o esforço permite que você desbloqueie essas coisas e estimule esse talento. No entanto, primeiramente você deve ser abençoado com talento, e Orter Meadow possui o talento para se elevar acima de tudo nesse mundo de magia. Depois de toda essa falação, o Mesh só manda um caramba, como se ele ligasse para tudo isso do Orter, né? E em seguida o Orter fala que basta apenas uma exceção como o Mesh Vanded para o sistema entrar em colapso. Mesmo o Mesh tendo conquistado o apoio do diretor e de outras pessoas pelo poder que mostrou contra Inocento Zero, ninguém mais precisa de você, só precisa de mim. Permita-me mostrar o meu poder, fala Orter Meadow. E Mesh, já em posição de batalha, fala: só vem, eu preciso de te vencer para ser aprovado mesmo. Então esse foi o capítulo, rapaziada. Foi um capítulo bem interessante para termos um Mesh versus Orter Meadow no próximo capítulo, e também para hypar o Orter. Cara, eu achei insano a transformação do lobo do 008. Se pá, depois dessa luta, será um novo aliado do Mesh, né? E a revelação dos Madins é muito legal. E a do Orter Meadow também, do quanto ele é apelão, é muito da hora também. Vamos ver o que vai ser o aprofundamento do poder dele nos próximos capítulos. Eu acredito que ele deva ser capaz de usar a areia como tsunamis, armas, ou para prender adversários, né? Ou até secá-los, talvez, tendo algumas semelhanças com o poder do Crocodile de One Piece. Além, é claro, de sua Second, que eu não consigo imaginar o quão apelão seria, ou também, quem sabe, ele pode ter uma terceira linha escondida, né, como carta na manga. Mas enfim, eu estou extremamente hypado para os próximos capítulos. E agora vamos de previsões para o capítulo 76 de Martial Magic and Muscles. Eu acredito em duas linhas de raciocínio para o próximo capítulo. A primeira é que o Mesh realmente vai ter uma batalha completa contra o Orter, e vai ter aquele clichê, né, de todo protagonista, que o Mesh ele vai fazer um trato, e que se ele ganhar, o 008 vai estar livre. E se o Orter ganhar, o Mesh vai ser preso ou executado, né? Um negócio assim. Ou a segunda opção, eles vão lutar um pouco e Renatus Revol vai interromper a luta, porque ele seria o visionário que entrevistaria o Mesh e não Orter Meadow. Aí o Mesh vai ter entrevista com o Renatus e vai acabar passando futuramente. Porque, rapaziada, vamos parar pra pensar. O diretor Wahlberg falou que a próxima parte do exame ia ser uma entrevista com o Visionário Divino e suas condições, mas seria uma baita sacanagem colocar o Mesh para ser entrevistado pelo Orter, porque já seria a mesma coisa que reprovar o Mesh. Então eu acho que seria outro Visionário, e eu acho que por aparecer na capa colorida do último capítulo, pode ser sim que seja o Renatus Revol, e nisso ele interromperia a batalha e faria a entrevista com o Mesh. Então talvez no final do próximo capítulo ou no próximo do próximo teremos Mesh como Visionário Divino, se seguir por essa segunda linha de raciocínio, né?
Lembrando que no último vídeo eu citei que seria estranho o exame não continuar, né? E que bom que continuou. Essa previsão foi a única que eu acertei, se eu não me engano, do último vídeo, né? Mas enfim, rapaziada, se você gostou do vídeo, já deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, faz a boa e é isso! Até o próximo vídeo de Mestre. Valeu, falou, fui!